Bom dia, segunda-feira! Qual é a sua intenção para essa semana? Um tempo atrás, eu aprendi a me fazer essa pergunta em uma aula da Gabi Staff e eu admito que me ajuda muito. E eu quero compartilhar com você para melhorar as coisas por aí também. É muito comum a gente pensar em 1 milhão de coisas para fazer ao longo da semana. E só nessa frase já tem 2 erros gigantescos que estão fazendo com que você continue procrastinando. O primeiro é apenas pensar. Exatamente isso que você acabou de escutar. Se você apenas pensa e não escreve, simplesmente isso não existe. Que triste pensar assim, né? Mas é a pura verdade. Se você não coloca no papel, não se torna real. E isso faz com que o seu cérebro não entenda a importância desse pensamento como um compromisso de fato, fazendo com que você tenha a tendência a não se comprometer no nível necessário para realmente realizar o que você pensou. O outro problema em apenas pensar e não anotar é que você corre um grande risco de esquecer isso que passou pela sua cabeça. Nós vivemos em um mundo cheio de responsabilidades, compromissos e com vários estímulos, e se você não colocar no papel, realmente existe uma chance enorme de esquecer o que você havia pensado. Já o outro grande erro da frase que eu falei antes é o fato de você ter 1 milhão de coisas para fazer. Quem disse que você vai conseguir fazer 1 milhão de coisas? Justamente por a gente viver em um mundo que nos exige tanto, acabou se criando uma distorção perceptiva nas pessoas. A maioria não se dá conta de que não dá tempo de fazer tanta coisa. Mas mesmo assim, a pessoa insiste em colocar no cronograma. E quando isso não dá certo, quando ela não consegue realizar aquilo com o qual se comprometeu, existe uma desmotivação e autocobrança enormes, que toma conta da pessoa e faz com que ela acredite cada vez menos em si mesma. E como vocês sabem, tudo o que eu converso por aqui eu uso como base as terapias com as quais eu trabalho e também a minha própria vida, as minhas próprias experiências. E eu admito que encher a agenda de compromissos é algo com o qual eu preciso sempre estar atenta, porque eu também tenho a tendência a fazer isso. Mas eu já entendi que as coisas não funcionam assim. Um tempo atrás, eu vi um vídeo de um profissional que trabalha com neuropsicologia e ele deu um exemplo ótimo. Segunda de manhã e a pessoa coloca 5 compromissos na agenda. Trocar o pneu do carro, ir na contabilidade e resolver questões administrativas, fazer compras no mercado, conversar com a professora do filho na escola e conversar com o síndico do prédio sobre o problema de vazamento do cano. Gente, ninguém faz isso tudo em uma manhã. Só uma dessas atividades já leva muito tempo e consome muita energia e atenção. E quando a pessoa percebe que não conseguiu fazer tudo, vem aquela frustração, a sensação de que não dá conta de fazer nada. A grande questão é que, por causa da autocobrança e necessidade de eficiência máxima, as pessoas têm uma noção distorcida do tempo. Elas acabam não avaliando e não levando em consideração todos os componentes de cada uma das tarefas a serem realizadas. Com isso, vem uma tendência enorme a criar uma lista cheia de coisas para fazer e que provavelmente não serão realizadas. E aí, adivinha? Frustração. E essas frustrações acabam fazendo com que a pessoa fique num looping, onde ela sempre se compromete com inúmeras tarefas, não consegue realizar a maioria e com isso se sente incapaz, gerando desânimo. E é aí que entra a pergunta que eu fiz logo no começo da nossa conversa de hoje. Qual é a sua intenção para essa semana? Quando você tem essa pergunta como foco principal, a partir dela é que você vai enumerar os seus afazeres e deixa de querer abraçar o mundo. Quando você sabe qual é a sua intenção, você entende o foco principal. E com isso, as demais tarefas vão estar relacionadas a te ajudarem a alcançar o que você intencionou. As suas tarefas passam a servir esse propósito que você deixou como intenção principal, e o resto vai se ajustando naturalmente. Sempre, é claro, pensando na importância de não encher demais essa lista. Então, antes de sair correndo para fazer 1000 coisas, para um pouquinho, respira e pergunta para você mesmo: qual é a minha intenção para essa semana? Escreve isso num papel. E aí, vai organizando o resto a partir dessa resposta. A intenção é o ponto de partida para uma vida mais leve, mais verdadeira e mais sua.
Quando você se faz essa pergunta, você se torna o protagonista da sua história. É você quem vai definir de forma coerente como a sua semana vai ser conduzida. Tá nas suas mãos, não esquece disso. E se esse episódio fez sentido para você, não deixa de compartilhar o link do nosso grupo com alguém que também precisa desacelerar e se reconectar com o que realmente importa. E se você sente que chegou o momento de compreender mais e transformar a sua vida, não deixa de agendar a sua sessão presencial ou online comigo, ou então fazer parte da próxima turma da mentoria Realinhando. Eu desejo que todos nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos, com presença, clareza e propósito. Nos falamos segunda que vem.